Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam junto. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. E Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos até aqui. Feche seus olhos nesse momento. Eleve seu pensamento lá no trono do Senhor, como nós cantamos aqui. Peça para o Senhor te levar ao trono nessa manhã. Peça para Ele falar contigo nessa manhã, porque Ele já tem falado. Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Pai, nós te damos honras, glórias e graças, porque tudo pertence a Ti, Pai. Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, Senhor. Pai amado, abençoa a vida dos nossos filhos. Nós te pedimos nessa manhã. Usa, Deus, conforme o Teu querer, Pai, porque eu sou um instrumento nas Tuas mãos. Pai, que da minha boca fluam palavras que venham do Teu Espírito Santo, que fluam do Teu trono, Pai. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Deus, e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento, por favor. Queridos, eu acredito que vocês já ouviram essa palavra inúmeras e inúmeras vezes. Mas foi a palavra que Deus ministrou no meu coração. E ontem, enquanto passava e meditava na palavra, o Espírito Santo falava novamente forte ao meu coração, porque a palavra do Senhor é assim, né? Ela se renova a cada manhã. As crianças vão subir hoje? Não? Ah, então tá bom. Então, tá tudo certo. Do capítulo 1 ao verso 3 aqui, nós vemos a confiança de Abraão em Deus. Porque o Senhor pediu algo que não é fácil. Eu sou mãe, acredito que muitos aqui são pais, e Abraão não questionou aqui. Né? O Senhor fala para Abraão, e ele responde: eis-me aqui. Então pega seu único filho Isaque, o filho da promessa. E ele foi. E ele não questionou. Em momento algum ele olhou para o Senhor, ele foi orar e ele falou: Senhor, mas é o meu filho, o meu único filho. O Senhor está pedindo o meu milagre, o Senhor me deu um milagre, agora o Senhor está pedindo. Ele obedeceu o que o Senhor tinha falado. E o tema dessa palavra, o tema é reverenciar, amar e respeitar. Repita comigo, por favor. Reverenciar, amar e respeitar. Vocês que são mães, vocês que são pais, vocês sabem que quando um filho fica doente, a gente quase vai junto, né? A gente fica desesperado. Muitas das vezes, quando é mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, é pior ainda, porque você não sabe muito o que fazer. Então imagina nesse momento Abraão, todo aquele processo de espera para ter o filho da promessa. E o Senhor fala: Abraão, leva o seu filho e ali ofereça em holocausto sobre um dos montes em que eu vou lhe mostrar. Às vezes Deus mostra as coisas, fala conosco, mas nós temos medo de enfrentar as situações e muitas das vezes enfrentar as circunstâncias. Às vezes a gente tem medo do que as pessoas vão dizer ao nosso respeito, vão falar. Mas é Deus que está falando. Então, quando Deus manda a gente fazer algo, a gente tem que fazer. A gente sempre fala, eu e o pastor, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque é Deus que rege a nossa vida. É Deus que conduz os nossos caminhos. Então, Ele não vai colocar nada no seu coração que não seja da vontade dEle.
Se você ainda tem dúvida, você vai orar a respeito disso e o Senhor Jesus vai brilhar a luz dele nos seus caminhos e você vai entender qual é a vontade dele. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E além do mais, ela não causa dano e nem dor. Então você vai saber quando é do Senhor. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Então do 1 ao 3 a gente aprende a confiar em Deus. Confiar de olhos fechados. Tem um vídeo, depois eu coloco lá no grupo, de um filho que é cego. E ele faz as acrobacias, as manobras, e ele se joga nos braços do pai. Ele é cego, gente. Eu acho que se fosse eu ou você enxergando, a gente não faria isso. Nós fomos, quando nós estávamos no processo de escolher apartamento e casa, e, enfim, para vir morar para cá, a gente foi visitar um apartamento que era no 15º andar. E a hora que eu cheguei na sacada, eu não conseguia nem olhar para baixo. Eu falei, eu não vou olhar aqui não, porque muito alto, não tinha tela de proteção. Mas esse menino, ele se jogava de uma altura, eu não sei, não era 15 andares, óbvio. Mas ele se jogava sem medo, porque o pai estava ali embaixo. É a mesma coisa da história do piloto de avião. Quando o filho chega, o menino chega, entra na primeira cadeira, e aí fica lá, dá uma turbulência, e está todo mundo desesperado, e pergunta para o menino, você não está com medo? Ele fala, eu não, meu pai é o piloto. Então é a mesma coisa com o Senhor, é a mesma coisa na nossa vida. Quando Deus está no controle de todas as coisas, eu não vou ter medo. Se o Senhor falou que é para eu fazer, eu vou fazer. Amém? Quantos estão comigo aí entendendo? Do 4 ao 5, ele diz assim, coloca no telão, por favor. Obrigada. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Queridos, esperem aqui. Abraão falou para os seus servos, esperem aqui. Por que ele falou isso? Alguém já que pensou e questionou? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, esperem aqui. Sabe, queridos, existem batalhas que são somente entre eu e Deus. Somente entre você e Deus. Talvez se Abraão tivesse falado, não, vamos todo mundo junto para carregar as coisas, está pesado, tinha que subir no monte. Era isso, né, pastor? E ele falou, não, esperem aqui. Porque vai ter momentos na sua vida que você vai ter que tomar decisões que aos olhos humanos, aos olhos dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas que estão com você, das pessoas que você acham que estão com você, mas quando você vai ver, não estão com você também, são loucas. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, você está maluco? Você está doido? O que você está fazendo? Você não tem dinheiro. Você tem o quê? Um sonho. Somente isso. E você acha que vai dar certo? Você vai abrir mais um negócio aqui que já tem trocentos na rua? Mas se Deus falou para fazer, você vai fazer. Porque a palavra de Deus para mim e para você é que as promessas vão nos acompanhar. As bênçãos do Senhor vão nos acompanhar. Então não adianta você correr para um lado, correr para o outro, tentar se esconder embaixo da caverna, tentar se enfiar embaixo das cobertas. Não adianta. A bênção do Senhor vai estar em cima de você. Para onde você for, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, de ponta cabeça, não importa. As bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Amém? Glória a Deus. Então ele diz para os servos, esperem aqui. E depois que nós tivermos adorado, a gente vai. Queridos, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar, não. Eu imagino, porque eu sou mãe. E eu fico imaginando o coração de Abraão nesse momento. Porque até então o Senhor não tinha falado mais nada. Falou para ele, vai lá, adora. Leva o seu filho, seu único filho. E estava tudo certo. Eu acredito que no coração dele, ele não estava desconfiando do Senhor. Porque Abraão é o pai da fé, todos sabem disso. Mas como pai, como mãe, eu acredito que ele estava com o coração um pouco apertado. Mas em momento algum na palavra a gente viu ele questionando. Né? Eu não vi Abraão falando assim, tirando a foto, hashtag, monte, vou adorar. Eu não vi ele fazendo isso. Porque as batalhas eram só entre Deus e ele. E também naquele tempo não tinha celular, mas ele também não ia fazer isso. Amém, queridos, amém. De vez em quando eu saio um pouco, mas vocês estão entendendo, né? Amém. Então ele vai em silêncio e fala para os servos, fiquem aqui, obedeçam.
E aqui eu vejo também algo importante, a obediência dos servos. Porque eles não questionaram Abraão. Eles não falaram nada, não falaram, não, deixa a gente ir para te ajudar. Eles ficaram lá. Então, tudo bem. Eu acredito que eles ficaram lá orando, adorando ao Senhor, até o Filho de Deus voltar, até Abraão retornar. Abraão, esperem aqui. Então, coloca lá o 5, por favor. Então disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Queridos, Isaque, ele era obediente ao seu pai também. Ele estava levando o fogo e a faca na mão. E Isaque, eu acredito que ele já tinha visto o pai dele sacrificar animais, ele já tinha visto Abraão sacrificando e adorando ao Senhor várias vezes no holocausto. E ele sabia de todo o processo. Ele sabia como que era. E ele estava ali carregando a faca e o fogo. E a palavra diz que os dois caminhavam juntos. E Isaque rompeu o silêncio. Eu não sei como estava o coração de Isaque, eu não sei como estava o coração de Abraão. Eu imagino como estava o coração de Isaque por saber todo o processo do holocausto. E eu imagino como estava o coração de Abraão por saber que Deus havia pedido para sacrificar o seu filho. Mas ele confiou no Deus Todo-Poderoso. E ele fez o que o Senhor tinha mandado, havia ordenado. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. E Abraão respondeu... Sabe, às vezes, quando o filho da gente olha com aqueles zoinho de cachorrinho, assim, pedinte? Gente, não se escandalize, não. É um jeito carinhoso, viu? Não é nada vocês acharem que eu chamo minhas filhas, meus filhos de cachorrinho. É que, às vezes, o cachorrinho, quando quer comer alguma coisinha assim, ele vem, né? O gatinho é assim também, começa a roçar na perna. Você sabe o que é alguma coisa. A Juliana tá aí? Porque a Juliana fala que a Nina, quando quer alguma coisa... Né, Gabriel? É Nina? Então, quando quer alguma coisinha, vem se roçando. Então, Isaque rompeu o silêncio, deve ter olhado com aquela carinha de gato de botas, né? Para o pai dele, pai, eu estou vendo aqui a lenha, o fogo, e o cordeiro está onde? Imagina o coração de um pai nesse momento. E ele foi, claro, é o pai da nossa fé, é o pai da fé. Ele respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Eu imagino e meu coração já sofre, já sangra, porque é um pedido muito forte. Mas quem confia no Senhor sabe que Ele não vai dar um sofrimento além do que você pode suportar. Ele não é dessa forma. Ele sempre vai fazer algo para suprir a sua dor e a sua necessidade. Ele não vai deixar você órfão. Ele não vai deixar você passar por essas situações sozinho. Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Amém? Então aqui nós vemos no 7 e no 8, o exemplo para os filhos. Porque quando Abraão responde isso para Isaque, Isaque não questiona. Isaque, a palavra não diz que ele questionou. Eu me lembro uma vez que a minha filha estava passando por um momento complicado e eu não falei nada para ela. E eu orei e eu falei, Senhor, o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. O Senhor sabe do desejo do meu coração, o desejo da minha filha. E fui falando com Deus, e orando e falando e conversando com Deus. Porque às vezes eu quero que prevaleça a minha vontade. Porque eu, como mãe, acho que a minha vontade é boa, é perfeita e agradável, mas não é. É a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, não a minha. E eu orei e eu pedi para o Senhor e eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor sabe de todas as coisas, mas o desejo do meu coração é esse, esse e esse. Porque Deus sabe o desejo do coração. Não adiantava eu orar e falar, Senhor, maravilhoso, eterno Deus poderoso, fazer aquela oração, sendo que Deus sabia qual é o desejo do meu coração. Não posso ser hipócrita. Tudo quando a gente for pedir para o Senhor tem que ser sinceros os nossos pedidos e corretos na nossa oração.
E eu orei. E passou alguns dias, aconteceu da forma que nós estávamos esperando, graças a Deus por isso. E eu lembro que ela falou assim para mim, nós estávamos na sala lá em São Paulo, no apartamento que nós morávamos, e ela falou assim: mãe, você viu que deu certo? Isso, isso, isso. Aí eu falei: ah, legal, porque eu já sabia, né? Já sabia. E ela falou: você orou, né, mãe? E eu falei: eu orei. Sabe por quê, queridos? Porque a oração, ela é a chave que abre todas as portas. E aqui eu vejo Isaac confiando no pai dele. Ele sabia que o pai dele confiava em Deus. E ele também sabia que Deus podia fazer todas as coisas. Então aqui eu vejo um exemplo para os filhos. Às vezes nós temos passado por situações difíceis e temos perguntado e questionado: Senhor, mas o que seu filho tem visto você fazer na sua casa? O que seu filho tem acompanhado você fazer? Porque às vezes a gente cobra atitudes dos nossos filhos e cobramos algo deles, mas nós não fazemos aquilo. Então, se você quer que seu filho seja de oração, comece a praticar a oração. Tem um dizer, uma palavra que não é palavra de Deus, é como é que chama, amor? Ditado popular, obrigada. Que diz que a palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. Então, se você quer que seu filho seja de oração, pratique a oração. Quantas vezes, quando meu esposo estava com Covid, as minhas filhas me viam de joelho. Mas eu não fazia isso para me aparecer para elas. É porque dava o horário combinado com Deus. Eu saía correndo, eu largava o que eu estava fazendo. Largava tudo e ia falar com Deus. Porque eu tinha um propósito. O propósito era que meu esposo estivesse com vida. Graças a Deus por isso. Que vai fazer um ano, quarta-feira, que Deus trouxe de volta. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas, querido, por favor? Olha como Deus é bom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então é o exemplo. Aqui, talvez se Abraão fizesse as coisas para Deus de qualquer jeito, pegasse qualquer coisa. Ah, não, Deus não está vendo mesmo, eu vou só dar um negocinho aqui, pegar só um negocinho aqui, Deus não está vendo. Deus está aqui, não. Ele só deu a ordem, ele não vai nem ver, né? Se eu cortar qualquer animal aqui, mas não. O exemplo dele foi de grande valia para Isaac. Então ele obedeceu e ele fez. Ele falou: não, tudo bem. Ele não respondeu porque a palavra não diz que ele respondeu. Simplesmente continuou em silêncio. Talvez o coração dele ficou temeroso, mas ele confiava em Deus e ele sabia o que o pai dele estava fazendo. Amém? Aleluia. E os dois seguiam juntos. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Imagina agora nós, nos dias atuais. Imagina que você pega o seu filho, lindinho, cheiroso, com mamãe bebê, olhinho Johnson, e você vai lá, estende, sem que, nem porquê, nem para quê, porque Deus não falou nada. Deus só falou: pegue seu filho e vá no lugar que eu vou te mostrar. E Abraão olhou de longe o lugar e falou: não, é lá mesmo que nós vamos. E ele foi. E ele colocou o seu filho, e ele amarrou o seu filho, e fez tudo aquilo. E eu falo para vocês de novo, imagina o olharzinho de Isaac, olhando para o pai pensando: o que vai acontecer? Que meu pai falou que Deus ia prover um cordeiro. E não está acontecendo nada, não estou vendo cordeiro nenhum aqui. Estou só eu, meu pai, o holocausto, a lenha, o fogo. E aí, como é que faz? Quantas vezes na nossa vida Deus diz para nós fazermos algo e a gente, por medo, não faz? Quantas vezes o Senhor já quis pedir algo para você, já pediu algo, quis não, porque Deus não quis nada. Deus, Ele quer e pronto, acabou. Quantas vezes Deus quer algo da nossa vida e a gente fala não para Deus? Você vai falar: eu nunca falei não para Deus, é mesmo? Quando Ele te desperta 3 horas da manhã para orar, você está no seu cobertor quentinho, o que você fala para Ele? Ah, Deus, vamos orar aqui mesmo, tá tudo certo. Ah, Deus, eu estou falando contigo aqui, ó. Deus, te abençoe, Deus, amém. Quantas vezes, querido?
Quantas vezes Deus cobra a gente e o Espírito Santo lembra a gente de algumas coisas. Você fez um voto aquele dia na igreja, você lembra disso? E você fala, ai Senhor, hoje não vai dar. Não vai dar. Por que não vai dar? Não vai dar porque eu não tenho conta. Porque eu tenho conta. Aí o que acontece? Você não faz o seu voto. E aí um monte de coisas não tão boas acontecem na sua vida. Você começa a culpar quem? Deus. Porque você simplesmente não obedeceu à vontade dele. Você não fez algo que ele pediu para você e você não fez. Você vai falar, nossa pastora, mas Deus é assim rancoroso? Não é rancoroso. As bênçãos do Senhor, elas nos acompanham, mas nós temos que ser obedientes a Ele. Tudo que vier à nossa mão, nós temos que fazer com alegria. E se o Senhor pede algo para nós, nós temos que fazer. Deus, Ele enviou o único Filho dEle por amor a mim e a você. Nós estamos fazendo, daqui a pouco nós vamos fazer isso, a Santa Ceia do Senhor. E por que várias vezes nós falamos não para Deus, nós falamos, não, eu não quero fazer isso. Porque não é a minha boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Eu quero fazer a minha vontade. Eu tenho aprendido em todos esses anos de ministério, em toda a minha vida, que a obediência, ela gera bênção sobre a minha vida. Porque a unção que está sobre a vida do meu líder, ela se estende a mim também. Tem um livro que nós lemos no processo do ITQ, que é A Recompensa da Honra, John Bevere. E ele fala que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Então, nós temos que ser obedientes aos nossos líderes, à nossa liderança. Nós temos que ser obedientes a Deus também. Por mais que isso doa, fira a nossa carne, por mais que às vezes a gente tenha que chorar, é melhor chorar com o Senhor do que sem o Senhor. Às vezes no mundo você pode pensar, não, mas lá no mundo eu era feliz, eu não tinha dor, eu não tinha aflição. Mentira. Porque uma hora a conta chega. Uma hora o diabo começa a cobrar, porque ele é assim. Mas com o Senhor não. Com o Senhor as coisas não são assim. Então por mais que você esteja sofrendo, chorando, continue na presença do Senhor. É Ele que dá o alívio para as nossas almas. É Ele que dá o descanso para a nossa alma. É Ele que dá a alegria que nós temos que ter na nossa alma. Porque o mundo é uma alegria passageira. Ele preenche lá só no momento que você está lá na balada, que você está lá na roda de amigos, mas na sua casa. Quando você está na sua casa, quem é que preenche o seu vazio? Nas madrugadas, quando você tem crise de pânico, de ansiedade, quando a depressão bate na sua porta, porque bate, queridos. Não adianta falar para vocês que, nossa, você é crente, você é super homem, super poderosa, super mulher maravilha. Não. No mundo tereis aflições. Jesus diz isso. Mas a segunda parte diz o quê? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se você está enraizado no Senhor, você também vai vencer essas coisas. Então, por mais que você pense, não, mas lá no mundo eu era feliz. Não era, querido. Não era, eu tenho certeza que você acordava de madrugada, você virava para um lado para o outro. E quando dormia, porque às vezes nem dormir você dormia. Porque era Deus já tratando com você na sua vida. Já era Deus mostrando para você que sem Ele você não é nada. Sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Então não pare de olhar para trás e achar que lá onde você estava, lá no Egito onde você estava, comendo alho e cebola, lá ela era melhor. Não é. Porque aqui, neste lugar, é na presença de Deus que vem maná, vem as codornizes, vem o filé mignon do deserto que o pastor Toninho falou, né? Glória a Deus. Nós vemos aqui depois no decorrer da palavra, né? Chegaram o 9, agora o 10. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele. Pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. O escape veio, não veio? No último momento. Queridos, às vezes quando você está se sentindo sozinho, quando você se sente no pior momento da sua vida, você acha que as coisas não vão acontecer. Mas no último instante, algo acontece. Sempre vai ter um vizinho gritando do outro lado.
Sempre vai ter o telefone que vai tocar, o alarme que você esqueceu de desligar. Sempre vai ter um passarinho que vai cantar na sua janela. Sempre vai ter um barulho que você vai falar, nossa, mas que barulho é esse? Sempre vai ter. Porque Deus sempre vai ter um jeito, Deus sempre vai achar uma maneira de falar com você. Deus nunca vai deixar você sozinho. Não pense que você passou por esses processos e isso vai permanecer para o resto da sua vida. Não vai, porque o deserto é lugar de passagem. Você não vai morrer no deserto. Não é isso que o Senhor quer para você. Então aqui, no último momento, quando Abraão estava com a mão estendida já para sacrificar Isaac, o anjo do Senhor bradou. Eu não sei quanto tempo que você está esperando para o milagre acontecer, quanto tempo que você está esperando a provisão do Senhor acontecer na sua vida. Mas levante suas mãos essa manhã, quero profetizar algo sobre a sua vida. Se você confia num Deus todo-poderoso, se a sua fé está enraizada no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, de Jacó, Deus vai prover para você todas as coisas. O Senhor vai entrar com providência nessa causa. O Senhor vai prover o cordeiro, o Senhor vai prover aquilo que você está pedindo. Somente confie nele, confie, creia nele, que ele vai prover todas as coisas. É crendo e não duvidando, o Senhor vai fazer conforme a vontade dele e o querer dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É assim que Deus faz. Pode ser que você está olhando com o seu olho espiritual e falando, mas não vai acontecer nada. Porque você ouviu alguém dizer para você assim, nossa, mas você vai fazer isso. Eu estava conversando com a Kelly um dia. E ela estava me contando, posso contar? E estava me falando sobre a empresa dela. Aí já quero aproveitar o gancho. Gente, ela faz uns doces que não posso nem comer muito. Mas enfim, amei por isso, né? Que mãos abençoadas. E ela conversando com a irmã dela. Por isso que nós temos que ouvir bons conselhos. Você tem que ver também o que você está ouvindo aí. Porque existem pessoas que elas não fazem nada, elas não produzem. Elas só estão ali para minar os nossos sonhos. E ela falou, preciso, né, fazer alguma coisa. A irmã falou, por que você não faz uma coisa que você gosta? A provisão está aí na sua frente, às vezes. A provisão está aqui, na nossa mão. Na nossa habilidade. Às vezes você tem a habilidade de fazer alguma coisa e você está pensando em algo extraordinário. Às vezes você está pensando, não, mas eu só sei fazer bolo. Faz o bolo. Não, mas eu quero uma franquia da Sodier de bolo. Não, eu quero um negócio. Faça. A palavra diz, não despreze os pequenos começos. Toda grande empresa começou lá de baixo. Começou pequenininha e foi crescendo, 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 crescendo. Eu creio no poder da multiplicação. Claro, tem pessoas que têm condições de já começar grande. Amém por isso, glória a Deus. Eu profetizo que todos vocês vão começar grande aqui, em nome de Jesus. Porque a gente tem que sonhar grande, tem que pensar grande, porque nós temos um Deus grande. Então a gente não pode pensar pequenininho. Mas se é a sua situação, se é a sua realidade nesse dia de hoje, nessa manhã, comece pequenininho. Comece confiando, porque Deus vai acrescentando. A partir da sua fidelidade, a partir daquilo que você entrega para o Senhor, Ele vai acrescentando, amém? Eu vejo isso, queridos. Nós vivemos isso, né, amor? Lá do fundo, lá do pequenininho, lá que ninguém olhava, ninguém dava atenção. O Senhor fez grandes coisas, mas não é porque por causa de mim, por causa dele, porque nós somos mais amados do Pai, não. É porque nós confiamos num Deus todo-poderoso, num Deus que pode todas as coisas. Quantos estão entendendo a mensagem? Glória a Deus. E aqui, no verso 9, no 10, no 11 e no 12, eu queria contar uma história rápida para vocês. Nosso antigo superintendente, nosso pai na fé, nosso pastor, a gente fala assim, ele tinha um sonho de ter um carro chiquérrimo da época, um Tempra. Não vou pedir para os irmãos levantar a mão aí, né? Porque entrega um pouquinho a idade, mas amei. E ele ganhou esse carro, novinho, queridos. Faz assim, ó. Sabe aquele cheirinho de carro novo que você fala, que delícia. O carro dos sonhos dele. Ele ganhou esse carro.
banco de couro, né, amor? Banco de couro, esse foi meu esposo que me contou, o pastor Flávio que me contou. E carro novo, imagina você ali, com o seu sonho na mão. Você falando, olhando para o seu sonho, falando, obrigada, Jesus, que delícia, coisa linda. Quando eu fui buscar ele, que ele estava de alta, era assim que eu falava, ai, Senhor, obrigada. Encostava, abraçava, beijava ele. O médico falou, ó, vai com calma, mas eu não queria saber. Eu falava, Deus me deu, é meu. Tô nem aí, apertava. Então imagina você com o seu milagre na mão. Olha que coisa linda. E aí o pastor João veio todo feliz de Santa Catarina com o templo dele. E eu acho que cantando louvores, adorando, eu acho não, porque ele é assim sempre, com milagre, sem milagre, ele sempre adora o Senhor. E chegou todo feliz com aquele carrão na igreja. Chegou lá com o carro novo. Ai, Deus fez um milagre na minha vida, glória a Deus. Chegou lá, o tesoureiro falou, então, chega aqui, pastor, quero falar tem uma prosinha com você, vem cá. A gente está cheio de conta na igreja. Nós temos, no outro dia, que tinham isso. Ia para protesto, as duplicatas e tudo mais. Ele não pensou duas vezes, querido. Ele não titubeou. Ele não foi olhar na conta. Ele falou para o tesoureiro, você está doido? Ele não falou para o tesoureiro, você está maluco? Não, deixa eu ver as contas aqui, me dá as contas da igreja. Ele não falou nada disso. Ele simplesmente falou, pegou a chave do carro, entregou na mão do tesoureiro e falou, vou vender. Não, mas Aí o tesoureiro falou, mas é o carro do seu sonho, eu não quero saber, é para a obra. Eu vou fazer o que o Senhor está mandando. É a provisão que eu tenho nesse momento. Era o cordeiro que ele tinha naquele momento. Ele pegou simplesmente a chave do carro, entregou. No outro dia, vendeu, ele quitou todas as contas. Aí você vai falar, não, mas nossa, a igreja está devendo, a igreja, queridos, ele estava começando e ampliando. As pessoas, os amigos que falaram para ele, as pessoas que firmaram o compromisso e falaram, não, pastor, estamos juntos, pastorzão, estamos juntos, ai, vamos lá. Não cumpriram a palavra, mas ele estava confiando no propósito de Deus. Deus falou para ele, começa a construir, e ele foi, não tinha nada. E aí no momento da adversidade, Deus fechou as portas, porque não tinha o que fazer. Se você não tem dinheiro, se você não tem de onde tirar. Gente, não é mágica, não tem como. Não vai cair o dinheiro do céu, não existe isso. Não vai pingar ouro, como o pastor Paulo, o bispo Paulo Rogério sempre fala. Ai, vai pingar ouro. Não vai, não vai. Naquele momento a solução era essa. Era o cordeiro que ele tinha nas mãos e ele entregou o seu milagre para o Senhor. Deus não vai pedir nada extraordinário para você. Deus não vai pedir nada além daquilo que você possa entregar para Ele. Deus não vai falar para você, não, eu quero que você vá morar nos Estados Unidos para você profetizar sobre as pessoas se você não é capaz. Não é assim que funciona. Deus, Ele não vai cobrar algo de você extraordinário se você não pode oferecer, se você não pode cumprir, perdão. Ele não é desse jeito, Ele não é carrasco. Se Ele pedir algo para você é porque Ele acredita, Ele confia na sua capacidade. Quantos podem falar para o Senhor, Senhor, acredita na minha capacidade, porque eu tenho capacidade. Você pode falar isso para o Senhor, falar, Senhor, eu não estou enxergando às vezes qual é a minha capacidade, mas eu tenho capacidade, Senhor, olha para mim. E o Senhor vai achar no seu coração, Ele vai achar favor na sua vida. Ele vai olhar para você, Ele vai se agradar e vai falar, você tem mesmo. E a luz dele vai brilhar nos seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Queridos, então, é isso que eu queria deixar para vocês. Pare de ouvir outras vozes que não são as vozes do Espírito Santo de Deus. Busque intimidade com Ele. Confie nele. Creia nele. Ele vai fazer todas as coisas que Ele prometeu na sua vida. Jeremias diz que você tem que confiar nele. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, coisas que vocês não sabem. Então, se nós estamos enraizados no Senhor, se nós reverenciamos, amamos e respeitamos a Deus, Ele vai fazer todas as coisas por nós, amém? Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor, talvez amanhã a sua situação não está sendo fácil, mas confie no Senhor.
Fale para Ele, fala: Senhor, não sei o que fazer. Está aqui meu Isaac, está aqui o meu milagre. Pai, dá uma condição, dá algo para eu fazer. Eu preciso fazer alguma coisa, muda essa situação. E o Senhor vai prover para você o milagre que você precisa. Quando a gente fala de reverenciar a Deus, você precisa agradecer a Deus em todos os momentos. A gratidão, ela não tem prazo de validade. E ela anda lado a lado com a humildade. Então, se você falar para o Senhor: eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te agradeço por tudo. Tem uma canção que hoje faz sentido para a gente, né, amor? Que é a canção do Pai Presente. Porque aqui a gente ouve os passarinhos cantando na nossa janela. E o Senhor, Ele até nesses detalhes, Ele dá um milagre para nós com esses detalhes. E quando eu ouvi essa canção lá em Miracatu, eu falava: nossa, que canção bonita. Porque o passarinho não veio cantar na minha janela, vem o galo. Porque olha, tinha um galo terrível lá em Miracatu. Mas o passarinho não vinha. E a canção fala: você não sabe, mas quando eu fiz as estrelas, eu imaginei você sentado na areia, olhando para o céu. Eu pus meus braços nela para poder te enxergar. Você não sabe, mas eu fiz os passarinhos para cantar em sua janela bem cedinho uma canção. Eu falava: Deus, o galo é 4 horas da manhã, esse galo não tá legal. E hoje aqui, esses dias eu estava cantando lá no apartamento, né, amor? Eu falei: gente, olha aqui, é Deus. Então Deus faz todas as coisas e infinitamente mais daquilo que pedimos e sonhamos. Então, quando você reverencia a Deus, você agradece a Ele por tudo. Tá difícil, agradeça a Ele porque você está com saúde. Ah, mas meu pai e minha mãe é chata. Agradeça a eles porque eles estão vivos e com saúde. Hoje nós recebemos a notícia pela manhã, né? Que uma amiga nossa, que nós estávamos orando, nós pedimos oração aqui na live. Deus recolheu ela essa manhã. Ela estava hospitalizada há 52 dias. E ela não teve oportunidade de acordar hoje. Mas nós estamos aqui. Deus permitiu que você estivesse aqui com saúde. Seus pais com saúde, seus filhos com saúde, seus familiares com saúde, seu vizinho que grita na sua orelha com saúde. Graças a Deus pela vida do vizinho, porque ele te acorda às vezes para vir para o culto. Amém? Eu falo de experiência própria, viu? Porque tinha um vizinho lá em Miracatu que gritava. E glória a Deus pela vida dela, Nayara. Que se estiver ouvindo, amém, Nayara. Que você me acordou várias vezes para ir no ensaio, que era cedo. Glória a Deus. Em tudo temos que dar graça. Tudo temos que dar graça. Então, reverencie a Deus e agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo. Ore reconhecendo a sabedoria do nosso Deus. Fala: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é Deus da minha vida. O Senhor é Deus da minha finança. O Senhor é Deus da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Ele é o centro da nossa vida. Não pode ser outras pessoas. Você não pode ouvir outras pessoas. É Deus. Quando você sabe quem você é, quando você sabe para onde você vai, quando você sabe quem te chamou, fica fácil passar pelas situações. Estão falando de você, você sabe quem te chamou. Estão questionando seus sonhos, estão falando que você não vai dar em nada, você sabe quem te chamou. Você sabe quem você é. Você é filho do Deus vivo. Foi Deus quem te chamou. Você vai morar no céu com Ele. É para lá que eu vou, é para lá que você vai. Então estão falando de você, não importa o alvo. Continue olhando somente para o Senhor. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe. Olhe para cima, olhe para o alvo. Às vezes você vai falar: meu Deus, está difícil, mas continue marchando para o Senhor. Continue marchando, porque lá no alvo é do céu que você vai receber as promessas dEle. Glória a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama uma pessoa, o que você quer fazer? Quando você está apaixonado, você anda até diferente. Mas quando você ama, eu amo meu esposo, eu amo a minha filha, eu amo essa igreja, eu amo essa cidade. Só de falar, meu coração queima, pega fogo. Meu esposo sabe, Deus sabe. Quando nós vamos para São Paulo, a gente não vê a hora de voltar para esse lugar. Porque nós amamos vocês. Vocês não sabem, mas vocês foram resposta de muita oração, muito choro, muita dor. Nós tivemos que passar por o vale da sombra e da morte para entender realmente quem nós éramos. Eu lembro que quando meu esposo voltou para casa, acho que 2 dias depois, ele ainda estava debilitado. Eu falei: amor,
você entende que hoje o nosso ministério mudou, né? Porque se Deus permitiu que nós estivéssemos vivos, você estivesse vivo, é porque Ele tem algo grande na nossa vida. E nunca eu ia imaginar que 1 ano depois nós estaríamos aqui como pastores em Rio das Pedras. Nós já falamos isso lá no Podstart. Nós falamos para algumas pessoas que vieram conversar conosco, que nós nem conhecíamos Rio das Pedras. Mas hoje nós podemos celebrar ao Senhor porque nós estamos aqui com saúde e tendo um povo que nos acolheu. Um povo que nos ama, que cada dia a gente sente ainda mais o amor de Deus sobre nós. Então, quando você ama alguém, você quer estar sempre perto dele. Então, por que, querido, que você não quer estar perto do Senhor? Por que você não tira pelo menos 1 minuto para falar com Ele? Eu sei da correria da nossa vida. E Deus deu 24 horas para todo mundo. Então tire somente 1 minutinho. Você vai falar, pastora, mas eu não sei nem orar. Você não sabe pedir nada? Você não sabe agradecer? Quando te dão um presente, como é que você diz obrigada? Comece a fazer isso. Comece a fazer só isso, queridos. Fala obrigada a Deus, porque está difícil, mas o Senhor é comigo. Eu sei que o Senhor está do meu lado, porque aqui eu estou respirando. Eu tenho um sapato para colocar no meu pé. Eu tenho uma roupa para vestir. Eu tenho um teto para dormir. O Senhor está comigo, então comece fazendo isso. Comece a agradecer pelas pequenas coisas. Obrigada, meu amor. Deus abençoe. Ore pedindo a presença dEle. A palavra diz que se nós nos achegarmos, Ele vai se achegar até nós. Então, por mais que você fale, eu não sei orar, eu não sei, comece agradecendo. Você vai ver que as palavras vão sair da sua boca. Porque a gratidão, ela é assim. E por último, é respeitar. Tem uma frase do nosso amado pastor Antônio Carlos Stefan, que ele diz que só alcança o sucesso quem respeita o processo. E às vezes o processo é difícil. Às vezes no processo vocês vão sofrer perdas. E vocês podem não entender o que está acontecendo. Mas se você crê num Deus inabalável, se a sua fé está firmada nele, nada se compara ao amor dele. Nada se compara ao propósito, aquilo que ele tem preparado para a sua vida. Para mim e para a sua vida. Então, não queira pular as etapas. Não queira encurtar o seu processo. Fala para o Senhor que está difícil. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar o escape. Ele vai te mostrar o melhor caminho. Não tente pegar atalhos no seu processo. Você vai chegar lá. Às vezes você vai olhar e falar, mas fulano conseguiu. Pegou atalho. Amém pela vida dele. Mas você continue firme no seu propósito. Porque o Senhor, Ele vai operar grandes coisas na sua vida. Amém?